Pastor Marcos, esse tempo final antes da volta de Cristo não seria assim um tempo de grande calamidade e perseguição para a igreja? Não seria um tempo da grande tribulação? Jesus, lá em Mateus capítulo 24, verso 15, ele vai falar assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda por quê? Porque não é a mesma coisa em todos, como nós já explicamos, né? Este aqui é específico de Daniel 9, né? Versos 25 a 27. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o início do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Então tem muita gente que vai falar, olha, essa grande tribulação é para o fim dos tempos e é universal, é para toda a igreja em toda a face do mundo. E aí tem alguns problemas, porque aqui esta passagem se refere à queda de Jerusalém no ano 70. Isso fica muito claro na mesma passagem contada por Lucas. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação, né? Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então aqui o contexto da grande tribulação é da perseguição aos judeus. Mas ela é grande tribulação. Por quê? Porque é grande tribulação não apenas na sua intensidade, mas na sua extensão. Porque é o tempo em que o povo escolhido, ele então é disperso entre as nações, e é um período que vai até os nossos dias e perpassa os nossos dias, porque é um tempo de afastamento do povo escolhido da presença de Deus. Né, que só vai se cumprir nos últimos dias, queridos. Somente nos últimos dias, né, do tempo do fim. Então, grande tribulação também é o tempo em que são salvos lá no Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 14, aqueles da grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por quê? Porque mediante Israel, né, ser tirado ser tirado da oliveira, quem é enxertado no seu lugar? Os gentios. Então aí se cumpre a salvação dos gentios. Neste mesmo tempo, grande tribulação, um período que começa a dispersão dos judeus conforme profetizado por Jesus e vai até o fim dos tempos, né, até o fim dos tempos, com a volta de Jesus, salvando os judeus, como disse o pastor Misael, e profetizado por Zacarias, né, em que ele volta com todos os seus santos, para então salvar o povo judeu. Então, isto é grande tribulação. Vai haver uma grande tribulação mundial contra a igreja? Veja, queridos, nós estamos na época da grande tribulação. Há períodos de paz, mas há períodos de guerra, há perseguições para se cumprirem as escrituras, né, contra a igreja. Esse período também é um período em que se amplificam os sinais, né? É claro, aqui em Mateus 24, Jesus ele fala, né, logo em seguida a tribulação daqueles dias, né, ele fala sobre sinais no céu, sinais na terra, né, a lua, né, as estrelas caindo. Então ele fala sobre, inclusive lá em Lucas ele vai falar sobre as nações gemendo, né. Olha só, haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então você veja, ao mesmo tempo você pode interpretar isso como as guerras e confusões que nós vemos acontecer em nossos dias, como também você pode entender esse bramido como a própria mudança no clima que também nós estamos presenciando, a natureza, né, se voltando contra os desmandos humanos. Então é um cumprimento literal.
Então, nesse sentido, as nações estarão em grande pavor e angústia, mas esta perseguição final, os dias da angústia de Jacó, são para Israel. A igreja é perseguida moralmente, mas esta perseguição final da qual fala Jesus é uma perseguição sobre a qual fala as Escrituras, é para a nação de Israel. Então não haverá um decreto mundial dominical, esse já foi feito, temos isso como prova na história, mas haverá uma perseguição final contra Israel. O tempo da grande tribulação é grande por causa da sua extensão, que começa, né, com a queda de Jerusalém, dispersão mundial dos judeus, e que finaliza com o retorno de Jesus. Queridos, temos que entender isso, por quê? Porque senão estaremos traindo as profecias, interpretando erroneamente, porque aqui é muito e muito claro, tanto em Mateus quanto em Lucas, né, que esta grande tribulação, nós temos que ter como perspectiva, né, a dispersão mundial dos judeus e o afastamento deles da palavra de Deus.